E até uma estratégia que você usou para comunicar com os jovens de uma maneira diferente, porque você pega, você escreve os devocionais pop usando os filmes aí do momento, Batman, Liga da Justiça, para mostrar para o jovem que dentro disso dá para ele gostar disso e ser cristão. Então, os devocionais surgiram desse meu fracasso de comunicação, né? Tentava ensinar, pregar para adolescentes uma teologia pesada do Instituto Teológico, né? Assim, a minha cabeça ia funcionar muito bem, né? Na prática foi um fracasso, né? Eu vi a falta de interesse. Você que está pregando, você olha o público, você sabe. Você consegue. É o termômetro, né? Você sabe se sua palavra tá boa ou não. Você quer se enganar e tudo, mas você sabe. Olhando ali o semblante, você percebe se você cativou ou não. Né? E isso me levou a refletir um pouco sobre algumas questões, né? Eu sempre fui um nerd raiz, né? Na época que ser chamado de nerd era sofrer bullying. Sim. Né? Hoje é moda, então assim, hoje está tranquilo, mas naquela época eu lia quadrinhos, então conhecia todos esses personagens lendo as revistas e tudo mais, e por um tempo eu deixei isso de lado. Nesse dilema interno entre pregar para um público que era diferente da minha geração, uma outra geração, eu procurei pregar a palavra usando como analogia algo que eles conhecessem, né? Porque Jesus fazia isso com as parábolas. Quando Jesus pregava, o público que ouvia, a multidão que seguia Cristo, era composta de quem? Basicamente eram agricultores e pastores, era um público simples agropastoril. Quando a gente analisa as parábolas, basicamente envolviam plantação, a questão do pastoreio, coisas do dia a dia. Então assim, quando Jesus falava alguma coisa, para iniciar uma parábola, todo mundo já interiorizava o que ele queria dizer. Quando ele usava a figura do grão de mostarda, todo mundo já entendia a comparação que ele queria fazer daquele pequeno grão com outras sementes maiores e o resultado que aquela semente dava. Então, só que hoje, se eu tentar contar a parábola do grão de mostarda para um adolescente, a única mostarda que ele conhece é aquela amarela que vende Nem sabe o que é um grão de mostarda. Então, assim, eu entendo, né, que a estratégia pedagógica da parábola ela funciona quando eu não preciso explicar todos os detalhes dela. É mais ou menos a ideia de uma piada ruim. Se você precisar explicar a piada porque a pessoa não entendeu, esquece. Mas o que eu faço? Quando a piada é ruim, eu já rio de mentira. Para não deixar a pessoa constrangida. Então, mas se eu tentar, isso quer dizer aquilo, pronto, esquece. Acabou. Você só vai atrapalhar mais ainda, né? E eu vejo que a parábola tem esse sentido. Então, mas hoje o que essa geração conhece que eu não preciso explicar? Né? Esses personagens de filmes, séries e tudo mais, qualquer um, eles não conhecem um grão de mostarda, mas conhecem o Hulk ou o Capitão América ou o Homem de Ferro, enfim. Né? Então a ideia aqui é pegar a ideia das parábolas de Cristo e transformar elementos desse presente que possam comunicar princípios do Evangelho. Tudo num sentido de contextualizar a mensagem para ajudar na explicação, né, dos princípios, porque tudo isso são ganchos que a gente usa, né? Às vezes eu quero no início eu queria já começar com termos em grego e em hebraico, achando que eles iam gostar disso, né? Eu posso fazer isso, mas no primeiro momento eu preciso conseguir a atenção desse público. Eles pensaram, o que esse cara tá falando? Não, era terrível, assim. Se eu começar a contar isso, já me arrepia, assim, porque eu passava as semanas pensando que eu ia falar para o pastor, avisando que eu não ia continuar com o trabalho, porque eu me sentia muito mal, assim, eu sentia o pior líder de jovens do mundo. Quando eu comecei a pregar as mensagens envolvendo os personagens, eu percebi uma mudança no semblante. Talvez exista uma luz no fim do túnel para mim, né? E aí a gente começou um trabalho todo que resultou nos devocionais que a gente publica hoje.